Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E eu vim fazer esse vídeo porque eu estou acompanhando algumas pessoas e eu estou vendo a grande dificuldade que existe para ler, permanecer lendo e entender a Bíblia. E algumas pessoas me falaram: Jaqueline, será que você pode nos ajudar? Eu pego a Bíblia, mas eu não consigo achar aonde está os livros que as pessoas falam. Ou às vezes elas usam aquelas abreviaturas e eu também não sei como encontrá-las. Então eu decidi vir fazer esse vídeo para trazer alguns direcionamentos, né, alguns espelhos para que você possa, através desse espelho, olhar e começar a pôr em prática na sua vida, para que você possa ter um crescimento espiritual, um conhecimento melhor das Escrituras. E uma coisa que nós precisamos parar de imediato, fazer comparações. Muitas pessoas que chegam até mim falam assim: eu queria estar no patamar que você está. Ou eu gostaria de saber como fulano sabe. Ciclano falou isso e eu gostaria de saber o que ele sabe. Para. Quando nós comparamos os diferentes, nós nos frustramos. Porque talvez a outra pessoa, ela tenha um tempo de caminhada maior do que o seu. Ela tem um tempo de entrega, de renúncia, de leitura da Bíblia maior do que o seu. Então, em primeiro lugar, acabe com todas as comparações. Segundo lugar, talvez você, como eu, não tenha crescido numa família aonde eles colocaram você para ler e gostar e ter o hábito de ler. Então você vai ter mais dificuldade do que algumas pessoas que talvez já tenham nascido nesse contexto. Hoje por hoje nós vemos muito mais eficaz essa realidade na vida das crianças. Existem famílias que elas investem desde cedo no aprendizado da leitura e no prazer da leitura. Coisas que muitos de nós não têm. Eu não tive isso. Então foi uma luta terrível para mim. Não só ler a Bíblia e entender, mas gostar de estar lendo a Bíblia e aprendendo com ela. Muitas vezes eu lia, quando eu virava as costas eu já não sabia o que eu tinha lido. E isso para mim era muito frustrante, isso para mim era muito terrível, porque eu queria aprender. E quando a gente está no começo da nossa caminhada, a gente fica frustrado por ver os outros caminhando na nossa frente e triste por nós estarmos onde estamos. Então nós precisamos parar de olhar para os outros e nos compararmos a eles. E nós precisamos nos empenhar para buscar em nós essa fome, essa sede, esse desejo, para que ele se cumpra em nós. Porque de nada adianta nós olharmos os outros e admirarmos e acharmos lindo, mas não colocarmos em prática para nós. Nós sempre vamos ficar atrás se fizermos assim. Então, uma das dicas que eu te dou de começo é: não compare os diferentes. Não compare os processos, porque tudo é diferente. Ó, o cabelo caindo aqui. Tudo é diferente entre você e eu e qualquer outra pessoa. Segundo, se você nasceu nesse lar onde você não aprendeu a gostar da leitura e a permanecer na leitura e tem dificuldade mental para poder absorver, guardar e até mesmo imaginar e se imaginar nas cenas bíblicas que você lê, você pode começar orando ao Senhor. Deus, ele é o mais interessado que eu e você nos debruçamos em cima da Bíblia. E quando nós vamos para a leitura bíblica e nós pedimos a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender e para que a gente possa colocar em prática, Ele vai fazer isso por nós.
Mas esse processo é um processo que tem que ser contínuo e não pode parar. Então, nós somos muito imediatistas. Nós começamos a ler hoje e nós já queremos que hoje mesmo se cumpra a oração que a gente fez na nossa mente. E o nosso cérebro já foi comprovado cientificamente que ele é apto para fazer o que a ciência chama de neuroplasticidade. Ele pode se reinventar conforme você vai habituando ele, todos os dias fazendo a mesma coisa. É como você aprendeu a escovar os dentes, por exemplo. Você não aprendeu a escovar os dentes e todos os dias você lembrava de escovar os dentes. Tinha alguém falando para você: ei, escova os dentes. Geralmente é a mãe, né? Ei, escova os dentes. Você comeu o quê? Escova os dentes. Só vai dormir, escova os dentes. Então isso virou um hábito. Por quê? Porque alguém falou e você repetiu várias vezes até que isso tomou uma parte do seu cérebro que fez um caminho. O nosso cérebro ele é feito de caminhos. E esses caminhos nos levam para as atitudes que já estão fixadas nesse caminho. É como se fosse um GPS já conectado. Eu quero chegar em tal lugar, então esse é o caminho, essa é a rota. O nosso cérebro também é assim. Ele vai criando caminhos para você chegar onde você deseja. Só que se você buscar o caminho mais fácil, você não vai ler, você não vai estudar, você não vai tentar memorizar e isso não vai fazer a transformação que você tanto deseja. Então, cientificamente, você pode modificar o seu cérebro. Você não tinha vontade de ler, hoje você já tem vontade de ler. Você não tinha prazer na leitura, agora você já tem prazer na leitura. Você não conseguia imaginar o que você lia, agora você já consegue imaginar, se colocar na cena e trazer aquilo para a sua vida e colocar numa realidade prática do seu dia a dia. Então, ore ao Senhor e peça para que Ele faça isso na sua vida. Porque ele fez na minha e ele continua fazendo na vida daqueles que vão, buscam e pedem. Então, como nós devemos começar a ler a Bíblia? Se esforçando. Sem esforço não há ganho, tá? Então, se você não criar uma rotina de leitura, você não vai conseguir vencer. Há um estudo que já comprova que tudo que fazemos sem interrupção por 21 dias vira rotina. Eu gosto de fazer pelo menos 60 dias, porque às vezes 21 dias não é o suficiente para fazer com que essa neuroplasticidade seja concreta em nós. Existem alguns hábitos na nossa vida que vai ter que ser um período maior. E eu creio que a leitura em si ela é e vai precisar de um tempo maior na nossa vida. Mas os estudiosos já dizem que com 21 dias praticando algo no mesmo horário, no mesmo ambiente, com a mesma intensidade, você já cria uma rotina para você. Então, se com 21 dias já vira rotina, nós nos acostumamos a fazer aquilo e aquilo passa a fazer parte da nossa vida. Assim como levantar, escovar os dentes, tomar café. Olha como é a sua rotina. Você levanta e você primeiro escova os dentes, faz o seu asseio para depois você ir tomar café? Ou você primeiro faz o café, toma o café e depois você vai para o banheiro fazer a sua higiene? Tá errado quem faz esse ou esse primeiro? Não, não está errado. Mas você vai ter que adequar a leitura da Bíblia e esse tempo de intencionalidade na sua rotina. Então você vai ter que escolher e você vai ter que priorizar. Não vai ser fácil, tá? Se for necessário, acorde mais cedo, para que você tenha um tempo sozinha, você e Deus. Não é fácil, eu sei. Por isso eu estou batendo nessa tecla com você. Esforce-se. Nada na vida é fácil. Você dificilmente terá vontade de orar, você dificilmente terá vontade de ler a Bíblia, mas se você não for intencional ao ler a sua Bíblia, você não vai ser intencional nesse relacionamento.
que você precisa ter com Deus. Se você deixar para orar somente nos momentos de dificuldade ou nos momentos que você precisa, você não está tendo Deus ou tendo com Deus um relacionamento. Você está correndo para a presença do Senhor como se Ele fosse um reservatório para te dar um socorro imediato. E Deus, Ele não trabalha assim. Muitas vezes Ele trabalha assim por misericórdia da nossa vida. Ele age com muita misericórdia. Então, nesses momentos de dificuldades, Ele pode sim vir e trazer um socorro para você. Mas você dificilmente vai ter vontade de orar, a não ser nesses momentos mais difíceis. Mesmo assim, faça, ore, leia a Bíblia. Nós precisamos passar tempo com o Senhor antes do nosso dia começar, antes de enfrentarmos as dificuldades e os desafios que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Se for difícil para você na parte da manhã, faça em algum horário do seu dia, no seu horário de almoço. Depois que você colocar as crianças para dormir, depois que o seu marido tiver ido deitar, não sei. Mas ache um tempo e priorize esse tempo para que essa realidade ela possa ser colocada na sua vida. Então, são prioridades que você vai ter que escolher. Primeiro, não se comparar com as outras pessoas. Segundo, orar ao Senhor pedindo para Ele abrir o seu entendimento e fazer com que você se torne uma pessoa apta para ler a Bíblia, entender e pôr em prática aquilo que você está aprendendo. E começar a se esforçar escolhendo um horário, um lugar para você estar ali lendo a Bíblia. Não é, se der tempo eu vou e faço. Não, você vai ter que se comprometer. Você não se compromete com o seu estudo, sua faculdade, seu trabalho? Você vai ter que se comprometer com você a ter esse tempo de leitura com Deus. Então você vai comprar uma Bíblia, não sei se você já tem ou se você vai comprar, e existem muitas versões da Bíblia. Então você vai comprar a Bíblia e você vai abrir a sua Bíblia. Ó, eu tenho algumas Bíblias aqui, então eu vou te mostrar algumas delas. Essa daqui, ela é a versão internacional, a nova versão internacional, a NVI. Eu tenho essa Bíblia aqui, né? E as Bíblias, elas têm linguagens diferenciadas. Então, cada Bíblia que você vai comprar, ela vai ter uma linguagem que às vezes seja mais fácil de entendimento, outras mais difíceis. Para as pessoas que estão começando a ler a Bíblia, eu sempre indico a versão NTLH, essa aqui. Essa minha é de estudo, mas a sua não precisa ser de estudo. Basta somente ser nessa versão, NTLH. É uma das melhores versões que tem, porque ela traz o texto muito atualizado para as nossas realidades diárias. Às vezes você vai ler outras Bíblias e você vai ter uma linguagem que você não sabe qual é aquela palavra. Para isso também tem solução. Hoje nós temos o Google. Então, você viu alguma palavra na Bíblia que você não conhece? Vai no Google. O que significa a palavra tal? No hebraico, no grego. E ele vai te falar. E ele te falando, você escreve do lado da sua Bíblia. Faz uma listinha e coloca ali aquele nome. Para você, quando for ler de novo, você já ter o entendimento real do que significa aquela palavra. Porque de nada adianta você ler algo que você não entende. Não é assim? Não vai adiantar. Então, quando você compra a Bíblia e que você abre a Bíblia, você vai ver que toda a Bíblia tem um índice, um início. Aqui, ó. Toda a Bíblia tem um índice, um início. Essa daqui já foi direto, mas essa daqui, por exemplo, que é a NTLH, ela tem o índice, olha, do conteúdo do que tem na Bíblia, tá vendo? Então, você vai abrir o seu índice e você vai ver quais são os livros que a Bíblia traz.
Você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante. Você vai ver que tem os livros, você vai ver que tem a abreviatura, por exemplo, Gênesis, GN, tá vendo? Êxodo é X. E vai ter também as páginas aonde esse capítulo está escrito, né? Então aqui, por exemplo, ó, você vai pegar Josué. Josué, JS é a abreviatura e o número aonde ele está, em qual página ele está. Josué, nessa Bíblia, ele está na página 239. Então, você vai ter uma direção através do índice, que vai te mostrar quais são os livros e as abreviaturas que você precisa. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos 2 testamentos. Nós temos o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, como alguns chamam, e o Novo Testamento. Quando nós abrimos o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, nós temos 39 livros escritos. E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós temos 27 livros escritos. Então, a Bíblia, ela tem 66 livros escritos para mim e para a sua vida, contando histórias, contando realidades, contando sobre as provisões de Deus, sobre o povo de Israel. O Antigo Testamento, ele é dividido em 5 primeiras dispensações. E essas dispensações são a dispensação da inocência, quando Deus fez o jardim e colocou o ser humano ali. A dispensação da consciência, quando eles pecaram e tiveram consciência do pecado. A dispensação do governo humano, quando Deus levantou os patriarcas para poder estar governando. Depois veio a dispensação da promessa, onde Deus fez a promessa de que restauraria a comunhão do povo com ele. E depois veio a dispensação da lei. Então, o Antigo Testamento trata dessas 5 dispensações de Deus que só trabalhou com Israel, nessas 5 dispensações. A partir do momento que foi feito o Novo Testamento, que Jesus Cristo veio, habitou em carne e fez o cumprimento da promessa que Deus tinha feito, passou a se gerar a dispensação da graça, que é quando Deus parou de trabalhar com Israel e está trabalhando conosco, os gentios, as pessoas que aceitaram a vinda de Jesus, aceitaram o amor de Deus e estão caminhando com Cristo, sendo membros de um corpo onde Cristo é o cabeça. Então, por isso, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos e fazemos parte da igreja de Cristo. Eu sozinha não sou a igreja. Eu sou um membro que faço parte da igreja, do corpo de Cristo Jesus. E assim também é você. Nós não somos igrejas individuais, nós somos igrejas quando esses membros de um só corpo se reúnem como igreja. Aí sim nós nos tornamos igreja, porque nós estamos unidos como os membros de um corpo. Unha, dedo, tendões, mão, olho e assim por diante. Então, nós sozinhos não somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós estamos vivendo a dispensação da graça.
E quando acabar essa dispensação da graça, vai começar a dispensação do milênio, onde Deus vai voltar a trabalhar com Israel. Então, o Novo Testamento é toda a história bíblica do povo de Israel e das operações e milagres que Deus fez. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus para nos instruir, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho. Então, tudo que você precisa para viver a sua vida hoje com excelência, tem na Bíblia te ensinando. Porque tudo que nós vivemos hoje não é novo, não é novidade. Tudo aquilo que nós vivemos hoje já aconteceu lá atrás e está aqui na Bíblia, para eu e você aprendermos. Então, você vai... Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então, quando você abre o índice, você quer achar, por exemplo, 1 Samuel. Qual é a abreviatura de 1 Samuel? É 1SM 1 Samuel. Então, você vai olhar no seu índice e você vai procurar aonde é a página 193. E você vai abrir nessa página 193 e você vai achar a carta de 1 Samuel. Então, vamos lá para vermos quais são os livros da Bíblia? Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos ou Cânticos de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em Malaquias encerra o Antigo Testamento. E em Mateus começa o Novo Testamento. Novo Testamento onde conta a história de Jesus, onde conta da onde Jesus veio, a genealogia de Jesus, como Jesus nasceu, etc, etc, etc. Então, o Novo Testamento está dividido em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então, não existe um João só na Bíblia, tá? Muitas pessoas falam assim, nossa, colocaram aqui 1 João. Quem é 1 João? Onde é que está isso? Não condiz o que fala, né, com aquilo que está escrito. E aí você vê que existem 4 livros, né, com o nome João. Um João sozinho, 1 João, 2 João e 3 João, que está antes de Judas. Que esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá? Esse Judas é o irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago, tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Mas não deixe de ler o capítulo de Judas porque você pensa, é o traidor. Não, não é o traidor, tá? Pode ler porque toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, leia. Dedique seu tempo, porque isso vai ser maravilhoso para a sua vida. Então, você entendeu que você vindo no começo da sua Bíblia, você consegue encontrar todos os livros, todas as abreviaturas e todos os números das páginas aonde a passagem bíblica que você quer estar. Então, não perca tempo. Você quer começar a ler a Bíblia?
Leia a Bíblia pelos evangelhos. Comece lendo João. Comece lendo o livro de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Pegue a carta de João e comece a ler. Você vai ler a epístola de João, você vai ler a carta de João e você vai ter realidades divinas. Você vai entender como Deus trabalha, você vai entender o amor de Deus, você vai entender o valor que você tem para Deus e você vai ser grandemente abençoado. Também temos o livro de Provérbios. Provérbios, ele tem 31 capítulos. Você pode, além de ler João, ler também um capítulo de Provérbios por dia, que vai edificar muito a sua vida. Não queira ler quantidade, leia com qualidade. Você pode pegar a Bíblia toda e ler 5 capítulos, mas se você não entender nada, de nada vai valer para você. Então, pegue a palavra do Senhor, leia 2, 3 versículos, mas entenda o que você está lendo. Não deixe a Bíblia, não feche a Bíblia, não saia daquele lugar antes de entender o que você leu. Mesmo que seja um versículo, você lê um capítulo, mas um versículo chamou a sua atenção, escreve ele num papel. Leva ele com você para onde você for e durante o dia vai meditando naquela palavra. Vai trazendo à sua memória aquilo que você leu e vai pedindo, Espírito Santo, me fala o que o Senhor quis dizer quando o Senhor disse isso aqui. Quando o Senhor inspirou essas pessoas a escrever isso aqui. Abra a minha mente, abra o meu entendimento, me faça entender, me faça compreender. Me faça alcançar a grandeza da tua palavra. Tudo que nós conseguimos em Deus é através da oração. Você vai ler, você vai se esforçar, mas sem a oração conjunta com a leitura bíblica, vai ser só um livro. Então tenha sempre a prática de orar antes de ler a Bíblia e tenha sempre a prática de orar depois que você ler a Bíblia. Não fique preocupado muito nesse início de aprendizado em procurar saber contextos da época, aonde isso deveria ser aplicado, para quem isso deveria ser aplicado. Quando você for ler, peça, Espírito Santo, mostra para mim o que isso pode gerar na minha vida hoje. Como o Senhor quer me ensinar através dessa passagem bíblica, como deve ser o meu comportamento hoje, como deve ser a minha atitude hoje, aonde é que eu devo me arrepender, aonde é que eu devo confessar algo que eu fiz de errado, aonde é que o Senhor está querendo trabalhar na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Eu preciso aprender mais do Senhor e é através da tua palavra. Só o Senhor pode revelar para mim, me revela. E Ele vai te revelar. Então, leia a Bíblia, não querendo saber o que os teólogos sabem. Comece pedindo para Deus trazer revelação para que a sua vida possa ser transformada. Para que através daquilo que você tenha lido, o Senhor possa trazer lembranças do seu passado, de atos cometidos errados que você precisa se arrepender, que você precisa confessar, que você precisa colocar na cruz de Cristo para que Ele traga perdão sobre você, para que você possa receber esse perdão de Deus e para que você possa avançar na caminhada com o Senhor sem dedos de acusações sobre você e sem você mesmo se acusar sobre coisas que você sabe que você não deveria ter feito lá atrás. Mas você está tendo esse entendimento hoje, naquela época você não tinha esse entendimento. Então, a palavra do Senhor diz que nós não devemos levar em consideração, porque Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Se você está aprendendo agora e Deus está jogando luz no seu entendimento, trazendo para você um entendimento, uma transformação, não fique se acusando. Coloque isso diante de Deus e ore ao Senhor para que Ele te perdoe, para que você mesma possa se perdoar
e que você possa avançar no conhecimento de Deus, não cometendo mais esses erros. Nós não temos como mudar o passado, mas nós podemos mudar hoje as nossas atitudes que poderiam trazer coisas do passado à tona na nossa vida hoje. O que eu fiz no passado eu não posso mudar, mas o que eu quero para a minha vida amanhã eu já posso mudar hoje. E é aquilo que eu fiz no passado de errado que vai me trazer, junto com a palavra de Deus, o discernimento para diferenciar. Isso é errado, eu cometi. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. E a partir de agora eu não vou cometer mais. Então, o erro também, ele nos traz aprendizado. Ruim é quando nós erramos, não reconhecemos o erro, mesmo diante da verdade que Deus traz para nós, e nós continuamos a executar e viver no erro. Aí sim é muito difícil, porque se não há arrependimento, não há mudança. Sempre que há entendimento, arrependimento, existe a mudança, existe a transformação, existe um novo passo, existe um novo olhar, existe uma nova atitude, existe uma nova perspectiva. E é aí que Deus vai trabalhando e transformando a nossa vida. Amém? Eu espero que esse pequeno vídeo possa te ajudar a partir de hoje, separar um tempo intencionalmente para você ler a Bíblia, para você meditar na Bíblia e para você aprender e se relacionar mais com Deus. Um grande abraço, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus.